Saudações. Eu vou mostrar para vocês, repassar para vocês um áudio adquirido do canal da Josiane, que fala tudo sobre o que aconteceu, o que está acontecendo com a Rosimeire e o que aconteceu antes dessa gravação. Prestem bem atenção no áudio, que eu vou repassar neste momento para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa história aí, muito liberado, Ela aí falando. filhos, etc. Ganha mais um capítulo com o jornalista Elan Bastos, aquele que divulgou aí, gente, vocês lembram? O contrato da Rosimeire com o Gugu fez ela assinar, lembra aquele contrato que ela diria que não tem direito a nada, que eles estavam juntos só para a criação dos filhos. Lembra que aquele jornalista divulgou isso dia 14 de fevereiro? Pois é, agora eu não sei como é que esse fofoqueiro aí conseguiu o laudo médico da Rosimeire na época em que ela assinou o contrato, este contrato de 2011. E pasmem, gente, vocês não vão acreditar no que tinha nesse laudo médico. É de cair o queixo. Bom, parece que esse laudo dizia o seguinte: dizia uma versão completamente diferente da apresentada aí no contrato. Não sei por que estão dizendo isso na matéria, né? Bom, em 2010, Rosimeire vivia uma severa crise conjugal com o Gugu, segundo argumentam aí os advogados da médica. Um ano depois, 2011, ainda por conta da crise, a médica tentou, olha só o que ela tentou, gente, tentou tirar a própria vida, porque ela estava aí com uma severa e gravíssima depressão. Esses laudos que estão anexados no processo, tá, de briga pelo espólio do Gugu, mostra este conteúdo, gente, que a coisa é mais séria do que a gente imaginava. Bom, conforme aí foi exposto por esse jornalista e fofoqueiro Elan Bastos, durante os anos 2011 e 2012, o laudo psiquiátrico de Rosimeire fala aí minuciosamente que a médica estava sob forte efeitos de remédios pesados que poderiam deixá-la fora de suas plenas faculdades mentais na época em que assinou esse contrato, que seria o contrato em que a família do Gugu alega que provaria que ela não tinha nada com ele e que ela não teria direito a herança nenhuma. Bom, gente, então isso é um ponto aí a favorecer a Rosimeire, porque ela não teve uma simples depressão. Se ela tivesse uma simples depressão, foi internada lá para tratar, isso já teria que ser questionado, mas ela ter assinado papéis no hospital aí, onde ela tratava uma depressão. Agora a coisa é mais complicada ainda, porque não só a depressão, parece que ela tentou aí dar cabo da própria vida, então ela estava completamente fora de si. Então eu te pergunto, O povo lá fora como falando. uma pessoa fora de si chega quase ao sensato de atentar contra si próprio, vai ter consciência do que está assinando, vai ter cabeça para ler aí qualquer coisa, contrato, redigido com um advogado, né? É muito complicado, mas acredito que é um ponto favorável aí para a Rosimeire nesse processo todo de luta pela herança do liberado. Então, gente, além, né, desse documento aí que prova que a Rose teve essa depressão gravíssima, também está anexado O programa ao ao vivo é assim mesmo. fotos da Rose em momentos íntimos com o Gugu, defendendo a tese apresentada pelos advogados dela, que eles viviam uma união estável. Tá? Então, realmente, parece que tem fotos aí mais íntimas do que as que foram aí divulgadas na internet. Então, se a Rose aí estava vivendo
relacionamento amoroso, porque na minha opinião a união estável da Rose com o Gugu já existe, independente de ir dormir com ele ou não. Para mim já existe, porque é aquela união familiar que eles sempre tiveram. Mas pode ser aí, gente, que o Gugu vivesse amorosamente com a Rose Miriam e se ficar provado aí também com aquele chefe de cozinha. Então seria uma e seria aí talvez bissexual, né? Mas o fato é o seguinte, a união familiar estável com a Rose existia, porque ela era público, ela era continuada, ela era com o objetivo de formação de família, ela era contínua, não era contínua que ele ia morar lá nos Estados Unidos, onde ele faleceu, ele estava com a família. Então se ele morasse sozinho, ele não estaria com a família quando veio a falecer, né? Bom, gente, então essa depressão, vamos falar dessa depressão da Rose Miriam, que ninguém imaginava que depressão é um mal do século, né? A maioria das pessoas tem. Agora, a depressão de você chegar quase às vezes, de fato, de atentar contra a sua própria vida, aí é uma coisa que a gente se pergunta o que estaria vivendo Rose Miriam naquele momento onde tudo parecia tão perfeito, ela aparecia na capa daquela revista Caras, parecia a família Doriana, a família abastada, tudo perfeito, né? Porque a gente pensa que onde tem bilhões, dinheiro, bilhões, onde tem conforto, onde as pessoas têm tudo que o dinheiro pode comprar, a gente imagina que tá tudo bem, não tem problema. Ela tem os filhos, tem a saúde perfeita, posava aí com... Bem, pessoal, vocês já ouviram falar de casamento aparente? Pessoas que vivem com outra, mesmo sendo marido e mulher, mas que não tem aquela comunhão natural entre os casais. E isso gera conflito entre marido, entre mulher, porque a mulher se sente sozinha, né? A mulher necessita, como qualquer outra pessoa, e esses casamentos aparentes, camas separadas, como diz, é um transtorno muito grande para um casal e um problema sério no matrimônio. Talvez essa depressão da Rose Miriam, ela seja motivada pelo fato de haver entre os dois esse tipo de separação. É o que eu suponho. E como eu, muita gente também pode pensar a mesma coisa. É porque nada pior do que uma pessoa, uma mulher sendo uma mulher apaixonada, saber que o seu esposo, seu marido, seu namorado transa com outra pessoa, tem algum caso com outra pessoa. Isso aí é duro demais para resistir. E tem pessoas que cometem realmente suicídio quando se separam do namorado, de uma namorada, de um esposo, de uma esposa. Muitos deles cometem suicídio, sim. Aqueles mais fortes ficam depressivos. Então eu acho que o fato da Rosemília ter tido essa depressão foi motivado por isso. Porque mesmo que os casais vivam em comunhão natural da casa, eles sempre têm em comum o dia a dia. Fulano faz isso para fulano, fulano faz isso para outro, é um bom dia para cá, um bom dia para lá. É um casamento aparente. Agora, se tratando de um relacionamento triplicado, como é que se diz? Falando-se de um trio amoroso, é meio difícil, principalmente para a mulher. E por mais que se esconda, o marido e a mulher sempre ficam sabendo alguma coisa um do outro. Talvez tenha sido isso o caso do Gugu, da Rose Miriam, tenha sabido a questão sexual do Gugu e as preferências dele por esses rapazes por aí. Porque quem pode dizer que o Gugu nunca levou alguém para casa dele para passar um dia, uma tarde, tomar um chá, uma janta, um almoço, qualquer coisa. E até mesmo dormir lá, né? Então a Miriam, sabendo-se dessa maneira, ela deve ter ficado muito desgostosa, sabendo que o marido não correspondia exatamente da maneira como ela queria, como toda mulher deseja que o marido faça. Deseja ser natural com o marido, e o marido natural com ela, lógico.
E então por isso surgiu esse desconforto todo ao ponto de fazer com que até ela caísse nessa depressão, ficar sabendo do que aconteceu, do que estava acontecendo com ele e esses outros casos amorosos que hoje se mostram, aparecem, ela tenha se sentido assim, praticamente como se fosse rejeitada pelo marido. E como a Josiane falou, tudo quanto a Josiane falou, eu gostaria de ter dito, mas eu postei esse vídeo para que vocês ficassem bem mais inteirados do que eu posso falar, ouvindo a própria Josiane dizer. E foi muito bom isso, porque é muito natural os youtubers, os canais de televisão, pegar noticiários de outros e colocar no seu dia a dia, para mostrar aos telespectadores, mostrar aos ouvintes o que está acontecendo, mesmo que seja falando de um mesmo assunto, mas de modo diferente. Então, como eu estava dizendo, a Rosimeire naturalmente sentiu-se rejeitada, praticamente rejeitada, com poucas economias também, porque dizem que ele não só dava um salário parco para ela, ter assim, as despesas diárias de casa, e tinha as crianças também, né, que naturalmente tinha suas mesadas. E aquilo foi se acumulando na Miriam, na cabeça da Miriam. Tem o problema dela ter assinado aquele documento completamente atordoada, mas se ela assinou esse documento atordoado, abrindo mão da herança, por que não leva essa carta para um grafologista? O grafologista podia saber se ela tinha sido recebido ajuda de alguma mão, ajudando a assinar a assinatura dela, a fazer a assinatura. Era fácil para o grafologista saber, porque se ela tivesse assinado naturalmente, a caligrafia saía normalmente, como costuma sempre fazer nos outros documentos, né, na sua assinatura normal. Mas se tivesse recebido a ajuda de alguém, por exemplo, se ela estava atordoada, estava medicada, estava tipo anestesiada, meio aturdida, alguém poderia ter pego na mão dela e ajudado a fazer aquela assinatura, assinar aquele documento. É fácil fazer isso. Leve para um grafologista e ele vai dizer se ela recebeu ajuda ou não recebeu ajuda de alguém, dessa maneira como eu estou falando. Entendeu? Então, tudo isso, depois que veio à tona, deve ter gerado um conflito dentro da cabeça da Rosimeire, chegando ao ponto dela tentar contra a própria vida. Se ela fez isso antes dessa assinatura ou depois, ninguém sabe. Mas, na verdade, esse documento que foi descoberto agora por ser advogado, fala sobre isso, sobre essa depressão, sobre o modo como a Rosemiriam tentou a própria vida, tentou contra a própria vida e tudo mais. Então é preciso que a pessoa estude minuciosamente o caso, e eu tenho certeza que esse caso não ficou por aí, nem vai ficar por aí, agora que as águas vão rolar cada vez mais turvas, até se aclararem num determinado ponto. Eu só sei que, no final de contas, a mais sofredora de tudo isso é a própria esposa do Gugu, ex-esposa do Gugu, com tantos comentários, com tantos disse-me-disse, que faz até a mulher ficar atordoada realmente, sem saber o que fazer e o que dizer. Se ela é acusada até de ser cúmplice da morte dele, você avalie do que pode dizer contra essa mulher. Principalmente a família do Gugu, que não quer dar a ela nem um centavo de herança. Mas vamos para frente e vamos aguardar, porque virão novas notícias sobre isso e cada vez mais ficaremos sabendo da certeza de como realmente a coisa aconteceu. Por enquanto é só, eu me despeço aqui agradecendo a vocês. Se vocês se inscreverem, eu fico muito agradecido. Se der um like, eu também fico muito mais agradecido ainda. E ajude-me a seguir em frente para poder continuar com esses noticiários sérios, sobre a vida de famosos, sobre a vida de pessoas que está acontecendo no momento, viu? Deus abençoe hoje, amanhã e sempre.